O mecânico humilde foi demitido por consertar o carro de uma idosa de graça. Foi humilhado, ridicularizado, tratado como se tivesse feito algo errado. Mas o que ele não imaginava é que no dia seguinte, algo inesperado aconteceria. Algo capaz de mudar completamente o rumo da sua vida. O som dos motores, das ferramentas e do rádio velho misturava-se em um ritmo quase hipnótico na pequena oficina da Rua das Palmeiras. O cheiro de graxa, gasolina e ferro quente preenchia o ar, e as vozes dos mecânicos se perdiam entre risadas e reclamações. Era mais um dia comum para Rafael Almeida, 38 anos. Um homem simples, de mãos grossas e olhar sereno. Suas roupas já estavam manchadas de óleo, o boné desbotado e o rosto marcado pelo sol de quem conhecia o peso da luta diária. Trabalhava há 8 anos naquela oficina. Era respeitado pelos colegas, mas ignorado por quem mandava. Do outro lado do balcão, o dono da oficina, Vitor, um homem de expressão impaciente, discutia com um cliente ao telefone. Eu já disse que vai ficar pronto, senhor, mas peça original não cai do céu, reclamava antes de desligar com irritação. Enquanto isso, Rafael terminava de apertar o parafuso de um motor quando ouviu o barulho de um carro parando na entrada. Era um sedã antigo, de pintura desgastada e faróis opacos. O motor engasgava como se implorasse por socorro. De dentro saiu uma idosa franzina, com os cabelos grisalhos presos num coque e um lenço azul no pescoço. Ela olhou ao redor, um pouco perdida, e perguntou com voz trêmula: Moço, será que alguém pode me ajudar? O carro parou de vez ali na esquina. Por Deus, ele chegou até aqui. Rafael limpou as mãos num pano e se aproximou com gentileza. Claro, dona, vamos ver o que houve. Enquanto abria o capô, ela continuou. Eu estava indo para o hospital. Um dos meus filhos está internado. Eu precisava chegar lá ainda hoje. Rafael olhou o motor e, com um toque de quem entendia cada ruído, soltou um suspiro. É a correia, dona. Tá rompida. E o alternador já está pedindo aposentadoria faz tempo. A mulher baixou os olhos, aflita. E quanto fica? Rafael hesitou. Sabia que a peça nova era cara. Olha, para deixar tudo certo, uns R$ 400, talvez um pouco mais. Ela levou a mão ao peito como quem tentava esconder o desespero. Eu não tenho isso. Tenho só uns 60. Mas eu posso deixar o carro e pagar depois. Antes que Rafael respondesse, Vitor apareceu, secando as mãos com um pano limpo, o tom autoritário ecoando pela oficina. O que está acontecendo aqui? Rafael explicou rapidamente. O dono olhou a idosa de cima a baixo com um sorriso impaciente. Dona, se não tem dinheiro, não tem serviço. Oficina não é caridade. O carro pode ficar aí, mas o conserto só começa quando a senhora pagar. A mulher tentou insistir. Meu filho está no hospital, moço. Eu só queria que ele me visse hoje. Pode ser o último dia dele, mas Vitor virou as costas. Rafael, larga isso. Tem carro de verdade para arrumar. O silêncio pesou. Rafael ficou olhando para a idosa, que tentava disfarçar as lágrimas. O coração dele apertou. Sabia que obedecer era o mais seguro, mas não o mais certo. Ele olhou em volta. Os colegas fingiam não ver. Com um gesto firme, puxou uma caixa de ferramentas. Dona, me dá uns minutos. Vou ver o que posso fazer. A idosa arregalou os olhos, mas o dono disse que não. Eu sei, respondeu Rafael com um meio sorriso. Mas às vezes a gente precisa fazer o certo, mesmo quando o errado é o mais fácil. Ele foi até o canto da oficina, pegou uma peça velha que tinha guardado há meses, uma correia usada, mas ainda boa. Enquanto montava tudo, o som metálico das ferramentas ecoava como um ato de coragem. Vitor, lá no escritório, percebeu o movimento e gritou: Rafael, o que você está fazendo aí? Eu não mandei parar esse serviço. Rafael respondeu sem olhar. Só terminando um favor, patrão. 5 minutos e eu libero a vaga. O dono bufou e voltou para dentro reclamando.
Meia hora depois, o motor do sedã voltou a roncar. A mulher levou as mãos à boca, emocionada. Meu Deus! Ele voltou a funcionar. Rafael sorriu, limpando o suor. Tá longe de novo, mas aguenta a viagem até o hospital. Ela abriu a bolsa, tirou o pouco dinheiro que tinha. Por favor, aceite. É o mínimo. Ele negou com um gesto. Guarde. Use para voltar para casa. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado da mulher. Ela o abraçou com força. Meu filho sempre dizia que ainda existiam pessoas boas nesse mundo, e hoje eu encontrei uma delas. Rafael, meio sem graça, respondeu. Só fiz o que qualquer um deveria fazer. Ela segurou suas mãos com firmeza. Não, meu filho. Nem todo mundo faz o certo quando ninguém está olhando. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Com voz embargada, completou. Que Deus te abençoe e que a vida te devolva o bem que você fez hoje. Ele apenas sorriu, tímido. Enquanto ela saía, acenando pela janela, o barulho do motor se misturava ao som distante do rádio, tocando uma música antiga. Rafael ficou parado, olhando o carro sumir na curva. No fundo, sabia que aquela atitude podia lhe custar caro, mas também sabia que, se não tivesse ajudado, não dormiria em paz. Quando voltou para o galpão, um dos colegas comentou em voz baixa. Tu é doido, Rafael. O Vitor vai te matar quando souber. Pode ser, respondeu ele, pegando a chave de roda. Mas pelo menos vou saber que ainda sou gente. O resto do dia seguiu lento. O som das máquinas parecia mais pesado que o normal. Vitor mal olhou na direção dele. E Rafael, mesmo cansado, sentia-se leve, como quem carrega o peso certo, o da consciência tranquila. Ao final do expediente, guardou as ferramentas, lavou as mãos e caminhou até a saída. O sol se punha atrás dos prédios e o reflexo dourado da luz batia sobre as manchas de graxa nos braços, marcas de quem trabalha com as mãos, mas também com o coração. Enquanto trancava o portão, sentiu alguém tocá-lo no ombro. Era o colega de trabalho, Jonas, suando e olhando para os lados. Oh, cara, o Vitor ficou sabendo que tu mexeu no carro da velha. Disse que amanhã vai resolver isso. Rafael apenas assentiu. Então amanhã ele que me diga o que acha justo. Jonas balançou a cabeça. Justo ele nunca foi. Rafael deu um leve sorriso. Pois é, mas eu não fiz para ele ver. Fiz para mim poder dormir. Chegou em casa mais tarde do que o habitual. A esposa, Carla, já o esperava com o jantar simples na mesa. Dia puxado? Perguntou ela. Um pouco, respondeu sem entrar em detalhes. Enquanto jantavam, o filho Daniel mostrou um desenho. O pai consertando um carro com um sorriso no rosto. Olha, pai, é você salvando os carros? Rafael riu e passou a mão no cabelo do menino. Tá bonito, filho, mas o pai não salva carros, não. Só ajuda quem precisa. Naquela noite, antes de dormir, ele olhou para o teto escuro do quarto e pensou na idosa. Imaginou se ela havia chegado bem ao hospital, se o carro aguentou o caminho, e por um instante sentiu paz. Mas o destino silencioso já preparava o preço da sua bondade, e esse preço viria logo, na manhã seguinte. O dia amanheceu abafado e o barulho dos motores logo tomou conta da oficina. Rafael chegou cedo, como sempre. Tinha dormido mal, o corpo cansado, a cabeça cheia de pensamentos. Assim que pendurou o macacão, notou que o clima estava diferente. Os colegas o olhavam com discrição, uns com pena, outros com aquele olhar de quem sabe que algo ruim está prestes a acontecer. Vitor estava encostado na porta do escritório, tomando café e mexendo no celular. O tom de voz dele era alto, debochado. Pois é, aqui parece asilo agora. Funcionário acha que manda mais que o dono, disse ele, olhando propositalmente na direção de Rafael. Rafael fingiu não ouvir. Pegou uma chave inglesa, abaixou-se e começou a ajustar o motor de um carro. Mas o silêncio dos colegas dizia tudo.
Vitor sabia. Minutos depois, o patrão bateu palmas, chamando a atenção de todos. Ô Rafael, vem cá um instante, vamos conversar como homens. A voz dele carregava ironia. Rafael se levantou, limpando as mãos com o pano. Pois não, senhor. Pois não, senhor, repetiu o dono imitando-o. Que bonitinho. Fez uma pausa, teatral. Me explica aqui uma coisa. É verdade que você consertou o carro da velha ontem de graça? Os olhares se voltaram para eles. O som das ferramentas cessou. Rafael respirou fundo. Ela precisava ir ao hospital ver o filho e não tinha dinheiro. Eu só, interrompeu Vitor. Isso aqui é uma oficina, não é ONG. Você acha que peça e óleo caem do céu? Usei uma peça velha que eu tinha guardado e o serviço foi rápido, senhor. Não prejudicou ninguém. Vitor deu um passo à frente. Prejudicou, sim, prejudicou a mim. Sabe o que acontece quando um cliente vê você fazendo caridade? Acha que a gente está nadando em dinheiro? Riu com desdém. Mecânico de bom coração, mas de bolso vazio. É isso que você é. Rafael ficou em silêncio. Não por covardia, mas por dignidade. Mas Vitor queria espetáculo. Fala alguma coisa, ué? Quer que eu te dê um troféu por ser o anjo da oficina? Não, senhor, respondeu calmo. Só esperava respeito. O dono bufou. Respeito? Quer respeito? Então procura na igreja, não aqui. Aqui é trabalho, e quem não segue regra, rua. Um murmúrio percorreu o ambiente. Rafael olhou ao redor. Via nos olhos dos colegas a indignação que ninguém ousava expressar. Então o senhor está me demitindo por ter ajudado alguém? Tô te demitindo por achar que manda mais do que eu, retrucou Vitor, o dedo em riste. E porque, sinceramente, gente como você é um atraso. Rafael respirou fundo, tentando controlar a raiva. Depois, com um olhar sereno, respondeu: se ser gente como eu é um atraso, espero que o senhor nunca precise de alguém com caráter para te tirar de um aperto. O silêncio caiu como martelo. Um dos mecânicos tossiu, outro desviou o olhar. Vitor sentiu o rosto queimar de raiva. Some daqui, Rafael. Pega tuas coisas e vaza. Rafael tirou o macacão, dobrou com cuidado e colocou sobre o balcão. Pegou a caixa de ferramentas, velha, mas bem cuidada, e se virou para os colegas. Obrigado pelo tempo juntos, rapazes. Continuem fazendo o certo, mesmo quando ninguém vê. Ninguém respondeu, mas vários baixaram a cabeça. O som metálico da caixa batendo na porta foi o único ruído quando ele saiu. Do lado de fora, o sol parecia mais forte. O asfalto quente refletia a luz, e Rafael sentia o peso do desemprego antes mesmo de chegar em casa. Mas dentro do peito, algo mais forte que a vergonha, a certeza de não ter errado. Caminhou até o ponto de ônibus, o uniforme dobrado debaixo do braço. Um rapaz o reconheceu e perguntou: Ué, mecânico, o senhor saiu da oficina? Rafael apenas respondeu: às vezes a gente precisa sair de onde o respeito não entra. O ônibus veio lento, lotado. Durante o trajeto, ele olhou as mãos sujas de graxa, as mesmas que tinham alimentado sua família por anos, e murmurou: parece que fazer o certo ainda custa caro demais. Quando chegou em casa, o cheiro de comida simples o recebeu na porta. Carla, sua esposa, apareceu com um sorriso cansado. Que bom que chegou cedo hoje. Fiz macarrão. O Daniel está animado para te mostrar o boletim. Rafael tentou sorrir, mas o coração pesava. Lavou o rosto na pia, sem dizer nada. No reflexo do espelho rachado, viu o olhar de um homem cansado, mas não derrotado. À mesa, o filho de 10 anos mostrava o caderno aberto. Pai, tirei 9 em matemática. Rafael sorriu, forçando leveza. 9? Olha só, daqui a pouco o pai que vai pedir aula para você. Daniel riu. Carla percebeu que havia algo errado. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Rafael hesitou. Nada demais, só que o Vitor está mais insuportável que o normal.
Ele te mandou embora, não foi? Perguntou ela direta. Ele se calou por alguns segundos. Mandou. Carla suspirou, apoiando as mãos na mesa. Eu sabia que isso ia acontecer um dia. Você nunca engoliu as grosserias dele. Não foi por isso, explicou. Foi porque eu consertei o carro de uma senhora sem cobrar. Ela o olhou surpresa. Sem cobrar? Ela precisava ir ver o filho no hospital. Eu não consegui negar. Usei uma peça velha, nada demais. Carla baixou a cabeça emocionada. Você nunca muda, né? Mesmo sabendo que podia se complicar. E você acha que eu devia ter deixado ela lá desesperada? Não, respondeu ela. Eu acho que o mundo precisava de mais gente como você. Os dois se entreolharam em silêncio. Daniel, sem entender direito, perguntou. Pai, você vai trabalhar onde agora? Rafael passou a mão no cabelo do menino. Ainda não sei, filho, mas o pai sempre dá um jeito. Aquela noite foi longa. O vento entrava pela janela e fazia a cortina balançar, enquanto o relógio marcava as horas devagar. Carla adormeceu primeiro, mas Rafael ficou olhando o teto, os pensamentos pesados como chumbo. Lembrou-se da idosa e do abraço sincero que recebera. Por um instante, pensou em procurá-la, só para saber se ela havia chegado bem ao hospital. Mas o orgulho o impediu. Não queria parecer alguém que esperava recompensa. Levantou-se, foi até a varanda e acendeu a luz fraca. O bairro estava silencioso, só o som distante dos cachorros e dos carros passando na avenida. A lua refletia nas telhas velhas e o vento trazia cheiro de chuva. Ele olhou as próprias mãos novamente, as unhas sujas de graxa que insistiam em não sair. Sorriu, amargo. Pai, o senhor dizia que ajudar os outros não enriquece, mas faz a gente dormir em paz. Fechou os olhos, como quem conversa com a lembrança. Hoje eu entendi o que o senhor quis dizer. No horizonte, relâmpagos cortaram o céu, e o som distante do trovão pareceu anunciar que algo estava prestes a mudar. Mas Rafael ainda não sabia. Enquanto ele encarava o vazio da noite, em outra parte da cidade, uma mansão silenciosa se iluminava. Uma senhora de cabelos grisalhos, Dona Elvira, contava a história de um mecânico que consertou seu carro sem cobrar um centavo. E, sem saber, plantava o início da virada que mudaria a vida dele para sempre. A casa simples de Rafael era pequena, mas cheia de vida. O chão era de cimento liso, as paredes pintadas há anos e o cheiro de café sempre misturado com o de óleo de motor que teimava em grudar nas roupas dele. Naquela noite, porém, o silêncio era o som mais alto. Rafael estava sentado na varanda, olhando para o portão de ferro enferrujado. O vento soprava fraco, balançando a lâmpada pendurada por um fio. Dentro da casa, Carla e o pequeno Daniel dormiam. Mas ele não conseguia. Passou o dia inteiro tentando fingir que estava tudo bem. Lavou a moto velha, ajeitou ferramentas antigas e pensou em procurar emprego no dia seguinte. Mas no fundo, o medo crescia. Sabia como era difícil encontrar vaga, ainda mais com quase 40 anos e sem diploma. Fazer o certo ainda custa caro demais, murmurou outra vez, lembrando-se da própria frase. Na cabeça, o rosto da idosa não saía. Os olhos dela, cheios de gratidão, o abraço apertado, as palavras sinceras. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ele se perguntava se ela tinha conseguido chegar ao hospital, se o carro aguentou. Queria saber se o filho dela estava vivo. Mas, mais uma vez, o orgulho venceu a curiosidade. Preferia acreditar que estava tudo bem. Lá dentro, Carla acordou com a cama vazia e o som distante do rádio da vizinha. Levantou, cobriu os ombros com um xale e foi até ele. Ainda acordado, Rafael olhou para o chão. Só pensando. Pensando não paga conta, amor. Ela sorriu de leve. Mas eu entendo. Sentou-se ao lado dele em silêncio. Por um momento só o som dos grilos preencheu o ar.
Você sabe que eu confio em você, né? Disse ela. O bem que a gente faz volta. Ele suspirou. Às vezes parece que não. Carla se encostou no ombro dele. É que o bem não faz barulho, Rafael. Ele demora. Mas volta bonito. Ele sorriu pela primeira vez naquela noite. Beijou a testa dela e sussurrou. Você devia ser filósofa, não costureira. Ela deu uma risada baixa. E você devia ser teimoso, não mecânico. Por um instante, a tristeza pareceu ir embora, mas o cansaço voltou com o nascer do sol. Naquela mesma manhã, em outra parte da cidade, o café recém-passado perfumava o interior de uma mansão elegante, com grandes janelas e cortinas de linho. Dona Elvira, a idosa de cabelos grisalhos e olhar bondoso, sentava-se à mesa com uma xícara nas mãos. A seu lado, o filho, Carlos Menezes, 42 anos, terno bem cortado, expressão séria, lia o jornal. Mãe, a senhora parece distraída hoje. Ela sorriu, mas os olhos estavam marejados. Estava pensando no rapaz que me ajudou ontem. O motorista? Perguntou ele, sem levantar os olhos. Não, respondeu ela com doçura. O mecânico. Carlos ergueu o olhar. Mecânico? Sim. O carro parou no meio da rua e ele consertou tudo sem cobrar nada. Disse que não podia deixar uma senhora sozinha. Carlos fechou o jornal, curioso. Sem cobrar? De graça, confirmou ela. Disse que tinha uma peça guardada, que era o certo a se fazer. O empresário se recostou na cadeira, pensativo. Conhecia histórias demais de gente querendo vantagem, mas a sinceridade da mãe não deixava dúvidas. E qual era o nome dele? Rafael. Respondeu com um sorriso suave. Um homem simples. As mãos dele tremiam de cansaço, mas o olhar era de bondade. Carlos cruzou os braços. Mãe, a senhora sabe que não pode confiar em qualquer um. Eu confio em quem me estendeu a mão quando ninguém mais olharia 2 vezes para mim, rebateu ela. Ele ficou em silêncio, observando o semblante sereno da mãe. Desde que o pai falecera, Dona Elvira raramente saía de casa, mas naquela noite voltara diferente, emocionada, viva. E o carro funcionou bem até o hospital? Ela assentiu. Funcionou como se fosse novo. E o mais bonito é que, quando tentei pagar, ele recusou. Disse para eu guardar o dinheiro. Ele olhou para a mãe. A senhora lembra onde era a oficina? Ela abriu a bolsa, tirou um papel amassado e o colocou sobre a mesa. Lembro, o nome da rua está aqui. Carlos leu em silêncio. Depois, levantou-se decidido. Acho que está na hora de eu conhecer esse mecânico. Dona Elvira sorriu, satisfeita. Eu sabia que você ia entender. Enquanto isso, Rafael passava o dia batendo de porta em porta. Oficinas, postos, pequenas garagens, todas com a mesma resposta, sem vaga. O sol castigava e o estômago roncava alto. Mas ele seguia. No fim da tarde voltou para casa com os ombros caídos. Carla veio ao portão. Alguma sorte? Ele balançou a cabeça. Nada. Ela tentou disfarçar a preocupação. Amanhã você tenta de novo. Daniel correu até o pai com um sorriso e o abraçou. Pai, quando eu crescer, quero ser igual você. Rafael engoliu seco, o coração apertado. Ajoelhou-se, olhando o filho nos olhos. Espero que seja melhor, meu filho, muito melhor. O menino não entendeu, apenas sorriu. Mas aquela frase ficou ecoando no peito do pai, como uma oração silenciosa. Na mansão dos Menezes, o relógio marcava 8 da noite, quando Carlos saiu do escritório, já decidido. Chamou o motorista e pediu o carro. Dona Elvira o esperava na sala, com o mesmo lenço azul no pescoço. Vai mesmo procurá-lo? Perguntou ela emocionada. Vou, respondeu ele. Quero olhar nos olhos do homem que fez o que muita gente com dinheiro não faria. Ela se aproximou e segurou a mão do filho. Quando encontrá-lo, diga a ele que minha fé nas pessoas renasceu naquele dia. Carlos beijou a mão dela e saiu. Lá fora, a chuva começava a cair,
fina e calma. O som das gotas batendo no capô do carro parecia um prelúdio do que estava por vir. De volta ao bairro simples, Rafael sentou-se novamente na varanda, olhando a rua molhada. Carla lavava a louça e Daniel brincava com uma latinha e um barbante. De repente, os faróis de um carro iluminaram o portão. Um sedã preto, elegante, parou devagar. Rafael franziu o senho, não reconheceu o modelo. Era caro demais para estar ali. Do banco de trás, desceu um homem de terno escuro, sotaque de quem não frequentava bairros como aquele. O motorista correu para abrir o guarda-chuva. Rafael se levantou surpreso. "Posso ajudar?" O homem sorriu cordial. "O senhor é Rafael Almeida?" "Sou, sim. Meu nome é Carlos Menezes", respondeu, estendendo a mão. "Eu vim aqui a pedido da minha mãe, Dona Elvira." Rafael sentiu o coração disparar. "Dona Elvira?" "Sim", confirmou Carlos com um olhar sincero. "Ela não parou de falar do senhor desde o dia em que se conheceram. Disse que o senhor foi um anjo na vida dela." Rafael ficou mudo por alguns segundos. As mãos tremiam, o peito apertava. Ele apenas assentiu, sem saber o que dizer. Carlos sorriu. "Minha mãe quer te ver. Disse que precisa agradecer pessoalmente." Rafael, confuso, olhou para o carro e depois para o homem. "Agradecer? Mas eu não fiz nada demais." "Fez, sim", respondeu o empresário. "O senhor fez o que muita gente esqueceu como se faz. O bem sem esperar nada em troca." A chuva aumentou, e naquele instante, sem entender completamente, Rafael percebeu que aquela noite longa estava prestes a acabar, e o amanhecer traria algo que ele jamais esperava. A recompensa silenciosa de quem escolhe o certo, mesmo quando o mundo chama de tolice. O céu ainda estava encoberto na manhã seguinte, e o som distante de um carro se aproximando quebrou o silêncio da rua. Rafael estava no quintal, com a velha moto desmontada sobre um tapete rasgado. Tentava se distrair, consertando o carburador, mas o pensamento ainda girava em torno da visita da noite anterior. Carlos Menezes. O nome não saía da cabeça dele. Na noite anterior, Carlos havia falado que retornaria no dia seguinte. Seria possível que fosse o mesmo Menezes, dono da rede de concessionárias da cidade? Ele balançou a cabeça, rindo de si mesmo. Mas quando o portão rangeu e o mesmo carro preto parou na frente da casa, Rafael percebeu que não estava imaginando. Carlos desceu, desta vez sem guarda-chuva, debaixo de um sol tímido que rompia as nuvens. "Bom dia, Rafael." "Bom dia, senhor." "Pode me chamar de Carlos", respondeu com um sorriso leve. "Espero não estar atrapalhando." "De jeito nenhum", respondeu o mecânico, limpando as mãos num pano. "A casa é simples, mas é sua." Carlos olhou em volta. A parede descascada, o quintal apertado, o cheiro de óleo, tudo tão diferente do que estava acostumado. Mas o ambiente carregava algo que faltava em muitas mansões: paz. "Vim cumprir o que prometi", disse ele. "Minha mãe está te esperando." Rafael piscou surpreso. "Dona Elvira quer me ver?" "Quer." E não aceita ouvir não como resposta. Rafael hesitou. Olhou para a casa, depois para Carlos. "Eu não tenho roupa para ir num lugar chique desses." Carlos riu de leve. "O senhor não precisa se preocupar com isso. O que minha mãe quer ver não está na roupa, está no coração." Carla apareceu na porta, curiosa. "Aconteceu alguma coisa?" "Amor", disse Rafael, coçando a nuca. "É o filho daquela senhora que eu ajudei." Carlos se aproximou e estendeu a mão. "Prazer, dona Carla. Sua família me deve um agradecimento especial." Ela sorriu, tímida. "Ele só fez o que achou certo." "Justamente por isso", respondeu Carlos, "é que o mundo precisa de gente como ele." Minutos depois, o carro seguia pela estrada.
Rafael observava pela janela a paisagem mudar. O bairro simples ficando para trás, os prédios altos crescendo à frente. A cada quilômetro, o silêncio dentro do carro parecia mais denso. Quando chegaram à mansão, o contraste o deixou sem palavras. O portão de ferro se abriu devagar, revelando um jardim impecável, com árvores podadas e uma fonte no centro. A fachada branca refletia a luz do sol, e as janelas de vidro exibiam o interior elegante. Rafael engoliu seco. Meu Deus, parece outro mundo. Carlos olhou para ele sorrindo. É o mesmo mundo, Rafael, só muda o endereço. Entraram. A sala era ampla, com móveis de madeira clara e uma lareira apagada. Sobre a mesa, um vaso de flores frescas perfumava o ar. E lá estava ela, Dona Elvira, sentada em uma poltrona, com o mesmo lenço azul no pescoço e um brilho nos olhos que emocionava. Rafael, disse ela com a voz trêmula, eu sabia que o destino ia te trazer aqui. Ele se aproximou, tirando o boné e abaixando o olhar. Dona Elvira, eu vim só agradecer por lembrar de mim, mas não precisava se incomodar. Ela levantou-se com esforço e segurou as mãos dele. Incomodar? Meu filho, eu passei a noite inteira agradecendo a Deus por ter cruzado o teu caminho. As mãos enrugadas tocaram o rosto dele com ternura. Você consertou mais que o meu carro. Consertou meu coração. Rafael ficou sem palavras. A emoção apertava o peito e os olhos marejaram. Carlos observava em silêncio, tocado pela sinceridade do encontro. Dona Elvira se virou para o filho. Foi esse homem, Carlos. Foi ele quem parou o que estava fazendo para me ajudar, sem pedir nada em troca. Carlos assentiu. E é por isso que eu precisava conhecê-lo. Mas eu não fiz nada demais, insistiu Rafael. Só fiz o que qualquer um faria. Carlos deu um leve sorriso. Não, Rafael, qualquer um não. Eu mesmo, se estivesse no seu lugar, talvez tivesse olhado para o relógio, reclamado do tempo e seguido adiante. O senhor ajudou. Isso já te coloca em outro nível. O mecânico ficou calado. O elogio o desconcertava. Mas Dona Elvira continuou. Quando ele recusou o dinheiro, eu soube que ainda existia gente boa nesse mundo. E eu disse a ele que ele não se arrependeria por ter feito o bem. Ela sorriu, com os olhos marejados. Acho que chegou a hora de cumprir essa promessa. Rafael tentou protestar. Não precisa disso, Dona Elvira, de verdade. Eu não ajudei pensando em recompensa. Carlos se aproximou, colocando a mão no ombro dele. E é justamente por isso que o senhor merece. O ambiente ficou em silêncio por um instante. O som do relógio de parede marcava cada segundo, como se o tempo também escutasse. Carlos o convidou para se sentar. Sobre a mesa de centro havia uma pasta preta e uma caixa de madeira. Mas antes de falar, ele observou Rafael atentamente. A postura simples, o olhar franco. Sabe, Rafael, eu cresci cercado de gente que mede o valor dos outros pelo saldo bancário. E confesso, eu também já fui assim. Fez uma pausa. Até ouvir o que minha mãe me contou. Rafael o encarou confuso. O que ela te contou? Carlos se inclinou levemente. Que você trocou uma peça velha, só para que ela pudesse ver o filho no hospital. Isso não é só bondade, é humanidade. As palavras ecoaram no silêncio da sala. Dona Elvira enxugava discretamente uma lágrima. Rafael baixou o olhar. Eu só fiz o que meu pai me ensinou. Ele dizia que caráter é quando a gente faz o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Carlos sorriu. Seu pai era um homem sábio. Era, respondeu Rafael, e morreu sem nunca dever um centavo para ninguém. Carlos assentiu, visivelmente tocado. Então ele ficaria orgulhoso de saber que o filho dele honra esse nome. Por alguns segundos, os dois homens se encararam. Havia respeito, admiração e um reconhecimento silencioso. Dona Elvira então abriu a caixa de madeira e retirou um conjunto de ferramentas novas, brilhantes, organizadas como um tesouro.
Isso é para você, Rafael. Do fundo do meu coração. Ele arregalou os olhos. Dona Elvira, isso deve valer uma fortuna. Ela riu suavemente. Vale, sim, mas não tanto quanto o bem que você me fez. Rafael segurou a caixa com cuidado, como quem carrega algo sagrado. O som do metal reluzente misturava-se ao da emoção que preenchia o ar. Carlos então abriu a pasta sobre a mesa e tirou alguns papéis. Ainda tem mais uma coisa. Rafael olhou, intrigado. O que é isso? Carlos respirou fundo. Uma proposta. Mas não quero que responda agora. Quero que leia com calma. Proposta de quê? Carlos cruzou os braços e respondeu com serenidade. De trabalho. Rafael piscou surpreso. Trabalho? Sim, mas não como simples mecânico, explicou Carlos. Como gerente de uma nova oficina da nossa rede. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração emocionada de Dona Elvira. Rafael não acreditava no que ouvia. Eu, gerente? Você, confirmou Carlos. Alguém que entende que honestidade é o melhor motor de qualquer negócio. Rafael ficou imóvel por alguns segundos. O coração disparava. Dona Elvira sorriu, segurando as mãos dele. Lembra quando eu disse que você não se arrependeria? Pois é, meu filho. Deus é justo com quem é justo. E ali, entre o brilho das ferramentas novas e as palavras sinceras, Rafael sentiu algo renascer dentro dele. A fé de que o bem, cedo ou tarde, sempre encontra o caminho de volta. O som do motor ecoava suave na garagem da mansão, enquanto Rafael ainda tentava assimilar tudo o que ouvira. A proposta de Carlos era grande demais para caber na cabeça de um homem que passou a vida sendo apenas mais um funcionário. Ele segurava o contrato com mãos trêmulas, o coração disparado. Carlos observava em silêncio, respeitando aquele momento. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso, senhor, disse Rafael hesitante. Me chama de Carlos, respondeu ele sorrindo. E sim, você é. Mas eu nem terminei o ensino médio, não sei lidar com planilha, computador. Carlos se aproximou e colocou a mão no ombro dele. O que eu preciso não está em planilha, está em caráter. Fez uma pausa. E o senhor tem o que mais falta nesse meio, humanidade. Dona Elvira, sentada ao lado, concordou. Filho, você não precisa de diploma para ensinar honestidade. Rafael olhou para os dois sem conter a emoção. Não sei nem como agradecer. Carlos sorriu, aceitando. O mecânico respirou fundo e assentiu, como quem finalmente entende que merece o que conquistou. Assinou o papel devagar, o som da caneta soando como um novo começo. Pronto, disse ele. Agora o senhor tem um gerente que sabe o valor de um parafuso. Carlos riu. E eu tenho um homem que sabe o valor da palavra. Dias depois, Rafael chegou à nova oficina. Era moderna, ampla, com equipamentos novos e uma equipe que o esperava curiosa. Vestiu o uniforme novo, o crachá com o nome Gerente Rafael Almeida e respirou fundo. Sentiu um arrepio, como quem volta para casa depois de muito tempo longe. A equipe o observava em silêncio, esperando ordens, mas ele não levantou a voz, nem se impôs. Apenas disse com calma: aqui todo carro é importante, mas quem trabalha nele é ainda mais. Os funcionários se entreolharam surpresos com o tom humano do novo chefe. Com o passar dos dias, Rafael conquistou a confiança de todos. Ouviu histórias, ensinou truques, ajudou nas trocas de peças e sempre dizia: nunca neguem ajuda a quem precisa. O motor a gente conserta depois. O caráter não. A oficina prosperava. Clientes indicavam o lugar pela honestidade e pelo tratamento. E às vezes ele se pegava sorrindo ao lembrar do primeiro carro que consertou de graça. Foi ali que tudo começou, pensava. Certa tarde, enquanto fechava a planilha do mês com a secretária, ouviu o som de um carro familiar parando na entrada. O coração acelerou.
reconheceria aquele motor em qualquer lugar. Saiu para ver, e lá estava Vitor, o antigo patrão, de terno amarrotado e expressão preocupada. Ele desceu do carro com o semblante desconfortável. "Boa tarde", disse, evitando encarar Rafael. Rafael respirou fundo. "Boa tarde, senhor Vitor. Em que posso ajudar?" O homem pigarreou. "O câmbio está com problema. E o mecânico da minha oficina não conseguiu resolver. Disseram que aqui tem um tal de Rafael que entende bem disso." Rafael conteve um sorriso discreto. "Pois é, senhor. Acho que esse tal de Rafael pode tentar ajudar." O ex-patrão olhou ao redor confuso, percebendo a estrutura da oficina e a equipe uniformizada. "Bonito lugar esse aqui. O dono deve estar ganhando bem, hein?" "O dono?" repetiu Rafael, limpando as mãos. "Não sei dizer, mas o gerente, esse sim, está feliz da vida." Vitor franziu o senho. "Gerente? Sou eu", respondeu com serenidade. "Posso dar uma olhada no carro?" O silêncio entre os dois pesou por alguns segundos. Vitor abaixou a cabeça envergonhado. "Eu não sabia." "Pois agora sabe", disse Rafael, abrindo o capô. "Às vezes, a vida gira mais rápido do que a gente imagina." Enquanto verificava o câmbio, os funcionários observavam de longe. Rafael trabalhou com a mesma calma de sempre, sem ironia, sem orgulho. Quando terminou, limpou as mãos e entregou as chaves. "Tá resolvido." Vitor abriu a carteira, tirando o dinheiro. Mas Rafael ergueu a mão. "Não precisa pagar." "Como assim?" perguntou o ex-patrão surpreso. Rafael sorriu, sereno. "Dessa vez é por minha conta. Às vezes, o melhor conserto é o do caráter." As palavras ecoaram no ar. Vitor ficou sem resposta. Apenas assentiu, sem coragem de olhar nos olhos do homem que havia humilhado. Entrou no carro e foi embora em silêncio. Rafael ficou observando até o veículo desaparecer na esquina. E então, pela primeira vez, sentiu que estava em paz com o passado. Naquela noite, chegou em casa com o coração leve. Carla o esperava na varanda e Daniel brincava com um carrinho na calçada. Ele os abraçou forte, o olhar brilhando. "Deu tudo certo, amor?" perguntou Carla. "Deu", respondeu ele. "E sabe o que é melhor? Eu consegui devolver o que me tiraram, mas do meu jeito." "E o que foi que te tiraram?" ela perguntou. Rafael sorriu. "O respeito." Ela se aproximou, emocionada. "E devolveu com dignidade, né?" "Sempre", respondeu ele, beijando a testa dela. Daniel correu até eles com o carrinho quebrado. "Pai, o volante soltou." Rafael pegou o brinquedo e, com um sorriso tranquilo, começou a arrumar. "O pai dá um jeito, filho. O pai sempre dá um jeito." E enquanto o sol se punha atrás das casas, o homem que um dia perdeu o emprego por fazer o bem agora consertava com as próprias mãos tudo o que a vida havia tentado quebrar. Meses se passaram. A nova oficina prosperava, e o nome de Rafael já era conhecido não apenas pelos clientes, mas pelos funcionários que agora o admiravam. Era o primeiro a chegar, o último a sair, e nunca deixava de sujar as mãos de graxa. A cada novo concerto, ele ensinava o mesmo que aprendeu com o pai. O motor pode parar, o carro pode quebrar, mas o caráter tem que seguir rodando. Os funcionários riam, mas sabiam que aquelas palavras vinham de um homem que havia provado cada uma delas. Carlos Menezes visitava a oficina de vez em quando. Sempre chegava sem avisar, só para observar. Gostava de ver Rafael orientando os mais jovens, ensinando com paciência e humildade. Dona Elvira, por sua vez, não deixava de ligar uma vez por semana. Meu filho do coração, como ela o chamava, agora fazia parte da família. Certa manhã, o telefone da recepção tocou. A atendente atendeu e olhou na direção da sala de Rafael. "Senhor Rafael, tem um cliente pedindo para falar pessoalmente com o gerente." Ele limpou as mãos e saiu da oficina. "Pode mandar entrar." Quando a porta se abriu, Rafael demorou alguns segundos para reconhecer o rosto. Era Vitor, o antigo patrão.
mas não o mesmo homem de antes. O terno agora estava mais simples, o olhar cansado. Rafael, disse ele com a voz baixa, espero que não se incomode com a minha visita. De jeito nenhum, respondeu Rafael calmo. Sente-se. Vítor hesitou, depois se sentou. Olhou ao redor, observando o movimento da oficina. Os funcionários riam, trabalhavam em harmonia, o ambiente era leve. A sua oficina está incrível, disse ele, sincero. Rafael sorriu de leve. Não é minha, é nossa. Cada um aqui faz parte. O ex-patrão respirou fundo. Eu vim te pedir desculpas. Rafael ficou em silêncio, deixando-o continuar. Aquele dia, eu fui injusto. Eu te humilhei diante de todos. E a verdade é que eu me sentia ameaçado por alguém melhor do que eu. Rafael observava sereno. Eu nunca guardei rancor, Vítor. Só esperei que o tempo te mostrasse o que eu não consegui dizer. E mostrou, respondeu ele. Desde que te demiti, minha oficina só caiu. Gente desonesta, atrasos, clientes indo embora. E um dia percebi que o problema nunca foi o mundo. Fui eu. O silêncio tomou conta da sala. Rafael levantou-se, pegou 2 xícaras e serviu café. Sabe, Vítor, quando eu era menino, meu pai dizia que o ferro só se molda quando passa pelo fogo. Acho que a vida é igual. Vítor assentiu, emocionado. Obrigado, Rafael, por não me tratar como eu te tratei. Rafael sorriu. A gente não conserta o passado com raiva, conserta com respeito. Os dois apertaram as mãos. Um gesto simples, mas pesado de significado. Ali, mais do que perdão, havia aprendizado. Naquela mesma tarde, quando o expediente terminou, Rafael esperou todos irem embora. Caminhou até o portão e ficou observando o pôr do sol refletindo nas latarias. Fechou a porta devagar, o som do ferro se misturando ao canto dos pássaros. Carlos chegou logo depois, com o carro ainda quente da estrada. Rafael, vim ver se você ainda se lembra do horário de descanso. Ele riu. O motor da vida não para, doutor. Pois devia, respondeu Carlos. Pelo menos para você respirar um pouco. Os dois se sentaram na calçada, lado a lado. A conversa fluiu leve, como entre velhos amigos. Sabe, Rafael, desde que você entrou na empresa, muita coisa mudou. Meus gerentes falam mais com os funcionários, os mecânicos se ajudam, os clientes confiam mais. Fez uma pausa. É como se você tivesse consertado algo que não estava no motor, mas dentro das pessoas. Rafael olhou para o horizonte pensativo. Acho que às vezes o mundo só precisa de alguém que não desista de fazer o certo. Carlos sorriu. E você é esse alguém. O mecânico ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu com simplicidade. Eu só fiz o que gostaria que fizessem por mim. À noite, Rafael voltou para casa cansado, mas feliz. Carla costurava no sofá. Daniel fazia o dever de casa. O som da vida simples enchia o ar de paz. Ele se sentou, pegou o filho no colo e perguntou. E aí, campeão, o que aprendeu hoje? Que a gente tem que dividir o lanche, mesmo quando é o último. Respondeu o menino rindo. Rafael sorriu e o abraçou. Então você já sabe o que muitos adultos ainda estão tentando aprender. O menino o olhou curioso. O que, pai? Que o valor das pessoas não está no que elas têm, mas no que elas fazem pelos outros. Carla olhou para os dois, com os olhos marejados. E o lar, simples e pequeno, parecia imenso naquela noite. E foi assim que um mecânico simples, demitido por fazer o bem, acabou encontrando a maior recompensa que alguém pode receber. O reconhecimento da própria honestidade. Rafael perdeu o emprego por ajudar uma idosa sem cobrar nada, mas ganhou uma nova vida por não desistir de ser quem era. Porque o destino sempre dá um jeito de devolver ao justo o que a injustiça tentou tirar. E no fim, ele provou que o verdadeiro conserto não é o do motor, nem o do carro,
é o do caráter. Agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar do Rafael, teria feito o mesmo? Ajudaria alguém que não podia pagar, mesmo correndo o risco de perder o emprego? E se estivesse no lugar do patrão, teria coragem de admitir o erro e pedir perdão? Conta aqui nos comentários o que essa história te fez pensar e de onde você está assistindo. Eu vou adorar saber. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. E compartilha este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que fazer o certo nunca é perda, porque quem age com bondade, mais cedo ou mais tarde, é recompensado pela vida. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.